Nesse momento está acontecendo um conjunto de manifestações por todo o Brasil. Eu não sabia que ia ser uma coisa tão grande assim, eu vi comentando que ia ter manifestação, mas, por exemplo, tá rolando na Avenida Paulista, e eu moro em São Paulo, né, eu poderia ter ido, não sabia que ia ter aqui na Avenida Paulista, e o legal disso é que, ok, não temos milhões de pessoas como nas primeiras manifestações do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a gente está com um número considerável de pessoas, tendo em vista que não tem nada profissional montado, né? Normalmente o pessoal leva trio elétrico, carro de som, existe toda uma preparação, inclusive preparações são feitas meses antes de uma manifestação acontecer, pessoal faz arte, publica nas redes sociais. Dessa vez não, é a galera nos grupos lá só mandando mensagem, postando nas redes sociais, e eu particularmente não acompanho muitos grupos de WhatsApp, né? De vez em quando eu abro, dou uma olhada, mas eu não sou uma pessoa que costuma acompanhar, nem WhatsApp, às vezes o pessoal manda WhatsApp e eu vou ver só no outro dia, né? Mas, então o pessoal se programou, fez essa manifestação, eu recebi vídeos, na verdade eu comecei a entrar nos grupos e vi que tava rolando um monte de vídeo lá. E daí eu fui ver, vídeo, manifestação. Eu vi aqui na Avenida Paulista, Belo Horizonte, não sei que cidade do Espírito Santo, não sei se é de Vitória, mas eu vi alguma coisa do Espírito Santo também, de Brasília tá acontecendo, e repito, não é algo que vem assim centralizado de um partido político ou de um grupo específico, é o próprio povo se manifestando a respeito da prisão que aconteceu com o Bolsonaro. Afinal, a Polícia Federal já tinham apreendido o passaporte dele. Daí agora a Polícia Federal entrou na casa dele, né? A gente não pode falar que invadiu, porque invadiu tem uma conotação negativa, mas enfim, invadiu, né? O próprio Bolsonaro não queria isso, foi por ordem da justiça, invadiu por ordem da justiça, né? Por ordem do Alexandre de Moraes. Invadiu a casa dele, pegaram lá a Michelle Bolsonaro de camisola, falam que ela foi filmada de camisola, não sei exatamente qual foi o contexto, não foi explicado muito bem o que aconteceu ali, como que era essa camisola, sei lá, mas parece que, né, entraram lá com tudo, levaram o Bolsonaro até a delegacia, colocaram a tornozeleira eletrônica dele, ele tá com toque de recolher das 19 horas, ou seja, das 7 da noite até as 7 da manhã, ele tá também com restrição, não pode mais usar as redes sociais, sendo que era a única forma que ele tinha de se comunicar com o povo brasileiro, né, diretamente com os seus possíveis eleitores, seguidores e tudo mais, e daí ele aproveitou uma brecha que não estava falando que ele não poderia dar entrevista, não poderia aparecer na televisão. Então ele saiu fazendo uma porrada de entrevista, tudo na sexta, antes que o Alexandre de Moraes desse uma outra determinação, falando que ele não poderia dar entrevista, né? E eu acho que o ministro meio que deixou escapar isso e não quis meter uma outra determinação logo em cima, né? E com isso, a gente tem imagens aí de todo o Brasil fazendo manifestação, inclusive várias cidades pequenas também estão se manifestando da sua forma, e tá todo mundo na expectativa, né? Poxa, e aí? Vão prender Bolsonaro mesmo? Vão ter coragem de fazer isso? Como é que vai ser esse negócio? Né? Porque até então, o que tem de prova contra ele? Tem aí um documento que foi impresso, que saiu inclusive da impressora do gabinete do Bolsonaro, que tinha lá um texto com alguns erros de português, umas coisas meio estranhas, falando que poderia acontecer um estado de sítio, mas o próprio Bolsonaro não falou isso, vamos fazer um estado de sítio. Né? O que acontece é que ele levantou questões sobre a veracidade da vitória do Lula no último pleito. E como ele não encontrou indícios sobre isso, ele não fez nada. Né? E o que muita gente não sabe é que, necessariamente, você se preparar para cometer um crime não é um crime. Você decidir fazer um crime, cometer um crime, não é um crime. O que é crime? É quando você vai até o local e executa algo, daí o crime foi feito, ou você vai até o local, tenta executar e alguma coisa te impede, alguma coisa te segura, te impede de cometer o crime. Só que no caso do Bolsonaro, então, mesmo que ele quisesse dar um golpe, ele não iniciou nenhum processo de golpe. Mesmo que ele quisesse colocar um estado de sítio, ele não iniciou nenhum estado de sítio. Então não teria como você falar que ele foi impedido de realizar um estado de sítio. O próprio general, que dizem que ele falou, se você começasse um estado de sítio, eu teria que dar uma ordem de prisão para você, né? Ele levantou uma hipótese, né, lá. Só que o próprio general falou, não falei nada disso. Né? E o Alexandre de Moraes na hora ficou com raiva, ainda falou, não, o senhor falseou a verdade, o senhor ou falseou com a Polícia Federal ou estava falseando aqui, o senhor mentiu, e simplesmente ele falou, não disse nada disso, né? Ou seja, ele falou na cara dura que a Polícia Federal mentiu sobre o próprio depoimento que colheu dele. Então, é um conjunto de situações, uma situação muito estranha que aconteceu aí,
e querem condenar Bolsonaro de todo jeito, querem fazer Bolsonaro ir pra cadeia de todo jeito. Ok, mesmo que condenem Bolsonaro, ele vai pra cadeia? Não, ele vai pra cadeia no primeiro dia e daí em diante ele vai ficar em uma prisão domiciliar. Por quê? Com o Collor, que foi condenado por corrupção, foi assim, provavelmente com o Bolsonaro também, até porque ele já é idoso, tem aquele problema da perfuração que ele teve naquela eleição que ele concorreu com a Haddad, que acabou se tornando presidente, né? Então, por conta da comorbidade e da idade dele, ele provavelmente ficaria em uma prisão domiciliar, mas ainda assim, sem ele necessariamente estar preso, né? Sim, ele está preso, o pessoal já foi para as ruas, já correu para as ruas, não teve tempo para se organizar, não houve tempo hábil e ainda assim já montaram uma manifestação a nível nacional, né? Foi em todo o Brasil. Então, se realmente prenderem, se realmente decidirem prender o Bolsonaro, eu penso que aí a gente vai ter uma manifestação bem grande do povo e talvez nesse momento os deputados se levantem para fazer alguma coisa que, bom, tudo bem que o impeachment de um ministro do STF tem que ser feito pelo Senado, mas uma pressão da Câmara dos Deputados pode impulsionar isso. Mas é claro que o futuro é incerto, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer aí, de repente o pessoal aprova a anistia e o Bolsonaro pode ser beneficiado por essa anistia, não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu acredito sim que se o Bolsonaro ele receber a condenação, como eu acredito que ele vai, o povo vai pra rua e com uma força talvez nunca vista antes, né? Não sei, é o que eu suponho. Mas comentem o que você acha a respeito do assunto, aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais.